Meus caros amigos, antes de mais esta comunidade de Seminário dos Olivais e todos os que participam nesta Assembleia conclusiva do nosso Sínodo Diocesano de Lisboa. Concluímos o Sínodo Diocesano de Lisboa em que quisemos corresponder ao apelo do Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, feito nestes termos, na sua missão de promover uma comunhão dinâmica, aberta e missionária. Deverá o Bispo estimular e procurar o amadurecimento dos organismos de participação proposto pelo Código de Direito Canónico e de outras formas de diálogo pastoral. Mas o objetivo destes processos participativos não há de ser principalmente a organização eclesial, mas o sonho missionário de chegar a todos. Assim escreveu o Papa Francisco no número 31 dessa exortação inaugural. O Papa pediu-nos uma verdadeira conversão, que nos faça reencontrar sempre mais como Igreja em saída missionária. Em Cristo e no Espírito de Cristo, saímos de nós para o Pai, em louvor, e para o mundo, em testemunho evangélico. É a nossa marca identitária como o povo de Deus, que só assim se define e caminha. Aliás, nada nos pode unir tanto como a missão comum. Creio que estes 7 anos sinodais nos ajudaram a compreendê-lo ainda melhor. Foi assim que dedicámos 5 trimestres à sequência dos capítulos da Evangelii Gaudium. Foram milhares os diocesanos que participaram em encontros e grupos sinodais e muitas as reflexões e sugestões que compartilharam. Foram depois reunidas no documento que serviu de base à Assembleia de novembro-dezembro de 2016, quando também comemorámos a qualificação patriarcal de Lisboa, igualmente evocada em sentido missionário. Tudo isto confluiu na Constituição Sinodal de Lisboa. Prosseguimos com a sua recepção sistemática em torno de 4 números axiais sobre a Palavra de Deus onde nasce a fé, a liturgia que nos faz encontrar com Deus e os outros, a caridade que centraliza as periferias e a relação fraterna e corresponsável que há de caracterizar a comunidade cristã. Agradeço vivamente ao cônego Rui Pedro e a quantos com ele colaboraram no secretariado do Sínodo Diocesano, pelo excelente trabalho feito em todo o percurso de recepção e avaliação, estes 4 anos. Além dos departamentos diocesanos a que cada ano mais se referiu, destaco os padres Tiago Neto, Ricardo Figueiredo e Bernardo Trocado, além do diácono António Matos. Também o apoio técnico dos seminaristas Afonso Sousa, Diogo Tomás e Pedro Sousa. E o departamento de comunicação do Patriarcado, com o padre Nuno Fernandes, o Filipe Teixeira e o Diogo Paiva Brandão, sem esquecer a agência Eclésia. Muito obrigado a todos. Saibamos dar continuação ao que melhor resultou, com o hábito reforçado de trabalharmos juntos na projeção missionária que há de ser sempre a nossa. O Evangelho que ouviremos neste domingo ilustra-nos bem como estamos e, sobretudo, com quem estamos. No mar deste mundo, na barca da Igreja, nos sobressaltos da navegação e só em Cristo assegurados. No mar deste mundo, interior e exterior a cada um de nós, que tanto atrai e extasia como ameaça e interrompe normalidades e expectativas. Assim vogamos, inevitavelmente, e só por engano ou descaso pensaremos o contrário. Nenhum seguro de vida é bastante, pessoal, social ou mesmo eclesial que fosse. Nenhuma garantia humana chegaria, dada a fragilidade essencial das coisas, como a atual crise pandémica, mais uma vez, manifesta. Assim estavam os discípulos naquela barca invadida pelas ondas alterosas. Jesus tinha-os mandado avançar para a outra margem do lago, como sempre nos envia para além de onde estamos, física ou mentalmente falando. Ia com eles, mas adormecera, deixando-os conduzir a barca. Veio a tempestade e instalou-se o pânico. Clamaram por ele, que amainou a tempestade, e lhes repreendeu a pouca fé. Dificilmente encontraríamos melhor ilustração do que sempre foi a Igreja de Cristo no mundo, entre alegrias e esperanças, tristezas e angústias, que não faltam, nem faltarão, nossas e alheias.
Sobretudo, não tivemos nem mantemos outra razão maior para pacificar o coração, continuar o rumo e servir a todos, do que esta de estar sempre connosco, aquele que nos manda prosseguir. Dá-nos ocasião e responsabilidade para conduzir a barca, mas só Ele garante o destino dela, até à outra margem que continuamente nos desafia. O trecho evangélico também ilustra a situação do patriarcado no que à evangelização diz respeito. No caminho sinodal que fizemos, evidenciaram-se as diversas situações que encontramos. Podemos talvez dizer que a barca da Igreja prossegue normalmente nas comunidades estabelecidas, com a ação pastoral respectiva, da pregação à catequese, dos sacramentos ao acompanhamento espiritual dos fiéis, do acolhimento à caridade pessoal e institucional. Mas também o mar se agita e levanta, sempre que verificamos que pouco sobra da antiga fé, quando realmente existiu, e quase só como referência sociocultural de sentido fraco ou já muito alterado. Neste caso, frequente, é preciso oferecer com novo ardor, novos métodos e novas expressões o Evangelho de Cristo e a sua inesgotável capacidade criativa. É aquilo que do Papa São João Paulo II ao Papa Francisco se chama nova evangelização. Entretanto, temos também agora o desafio do primeiro anúncio, para fazermos aqui o que a antiga missão fez e continua a fazer lá longe, oferecendo Cristo a quem o não conhece. Na verdade, contamos com 100 de nacionalidades residentes, provindas algumas delas de espaços onde a evangelização nunca chegou, nem localizou a Igreja. Verificamos no Patriarcado aquela situação já enunciada por São João Paulo II na exortação apostólica pós-sinodal Eclésia in Europa, de 2003, quando escreve: em várias partes da Europa há necessidade do primeiro anúncio do Evangelho. Aumenta o número de pessoas não batizadas, seja pela consistente presença de imigrantes que pertencem a outras religiões, seja também porque famílias de tradição cristã não batizaram os filhos. Com efeito, a Europa faz parte já daqueles espaços tradicionalmente cristãos onde, para além de uma nova evangelização, se requer em determinados casos a primeira evangelização. Mesmo no velho continente existem extensas áreas sociais e culturais onde se torna necessária uma verdadeira e própria missio ad gentes. Aqui estamos realmente. Neste contexto, poderíamos ser tentados a ficar mais por nós, os crentes, qual último reduto de uma falsa segurança, ou a deixarmos crescer o desalento face a grandes contrastes no campo dos valores e contravalores, por vezes bem longe da moral evangélica. Assim poderia acontecer, mas não sucederá de certo. Não é a primeira vez que tantos séculos cristãos do nosso território, a habitualidade eclesial foi interrompida, como naquela tempestade do lago. Entretanto, o essencial resistiu e novos impulsos apareceram, sinais vivos de que o Senhor vai conosco e só com Ele podemos prosseguir. Quando adormece, é apenas para pôr à prova a nossa fé e abrir espaço para a corresponsabilidade que quer repartir conosco, para a missão que nos incumbe. Assim prosseguiremos como a Igreja de Lisboa, cada vez mais polarizados na Jornada Mundial da Juventude, que daqui a 2 anos nos trará uma multidão de gente nova, provinda de todo o mundo. O Papa Francisco quer que seja um tempo forte de evangelização, como aliás já está a ser, envolvendo cada vez mais pessoas. Vivamos sempre mais em Evangelho, para o partilharmos depois com tantos que virão e também o trarão. Assim nos reforçaram os 7 anos sinodais que agora se concluem e projetam para o futuro, na senda missionária que nos define como Igreja de Deus para todos. Sim, há sempre outra margem à nossa espera, em cada geografia territorial, social ou cultural que ao Evangelho se disponha. Com Maria iremos apressadamente, porque quem ama não demora. É connosco agora, é com Cristo sempre.